Foi. Ribamar é quem passa as coisas pra mim. Aprendendo na marra com ele. Dá um alô aí no teu. Alô? Oi. Boa tarde. Caiu de novo. Aí desmanchou tudo. O Media Play não estava funcionando. Tudo ligado. Aí ele de casa mesmo, pelo Anidesk, aí a gente teve que instalar um programa aí para começar a funcionar o Media Play. O Bluetooth que estava funcionando, que a gente tinha mandado aqui para lá. De uma hora para outra, gente. A Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. Pra mim é criança brincar, é ouvir
Uma boa tarde, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br, mais uma vez ao vivo com o programa Espiritismo e Você, e como falamos ao longo da semana, estamos aqui com o nosso querido amigo Aristóteles Andrade, que vem falar sobre o tema regeneração. Tivemos uma semana muito movimentada, onde demos continuidade ao programa Alegria de Viver, que é um programa totalmente voltado para temas relacionados ao suicídio, depressão e assuntos afins. Também o programa Momento com Chico Xavier, que vai ao ar todos os dias às 22 horas. E recentemente iniciamos o que nós chamamos de passe virtual. Todos os dias às 18 horas estaremos aqui para realizar o passe virtual, que vem tendo uma receptividade muito interessante. A ideia é justamente reunir pessoas nesse momento para, no recolhimento, fazer um momento de oração, um momento de prece, neste momento de passe virtual. E tivemos justamente nesses dias, que foi o início do trabalho, uma receptividade muito boa das pessoas. Nós vemos e percebemos a necessidade das pessoas da oração, de entrar em comunhão com Deus, com Jesus e os amigos espirituais, muitos pedidos de orações, de prece, e nada melhor do que juntos, nesse horário de 18 horas, nos reunirmos para justamente fazer o nosso passe virtual e esse momento de oração. O tema hoje é muito interessante, muito importante, é um tema muito atual e esperamos que vocês gostem, também intercedam com as suas perguntas, se assim o quiserem, em relação ao tema específico, e assim vamos iniciar o programa de hoje. Uma boa tarde a Luiz Tarefeiro, muita paz, e o Damária, muita luz, a nossa querida irmã Ieda Queiroz e Ceissa Gomes, muita paz, muita luz. E vamos já iniciar o programa de hoje. Nós colocamos ao nosso querido irmão Aristóteles as palavras iniciais, e ele já vai dar a introdução ao tema, para que possamos aproveitar o máximo a tarde de hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, Ivan. Gostaria de agradecer mais uma vez o espaço e a oportunidade para a gente estar aqui e refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo, do nosso Mestre, que tanto nos motiva e nos convida para um amanhã melhor, Então, é em busca desse amanhã melhor que a gente vem refletir hoje um pouquinho sobre a regeneração. E aí, inicialmente, geralmente, quando a gente fala em regeneração, a gente fica esperando esse momento de transição, de que a Terra passa, e como está lá no Evangelho, que haverá muitos gemidos e ranger de dentes, e aí todo mundo espera um momento de regeneração, aquele momento que a Terra vai passar por grandes catástrofes, grandes guerras, grandes pestes e doenças que vai devastar, de certa forma, o planeta, e com o desencarne de muitos espíritos ainda endurecidos e que se comprazem no mal, a Terra vai ficar somente com os espíritos que já entendem a regeneração. E geralmente é assim que a gente espera, e é com base nisso que todo mundo espera que em 2019 grandes coisas aconteçam e tudo. E o que eu gostaria de dizer hoje é que quem estiver esperando isso, infelizmente não vai acontecer. Não vai acontecer assim. E
E a segunda notícia é que pode ser bem pior do que isso, mas não vai ser com grandes guerras, não. Essa regeneração que a gente tanto espera, ela vai acontecer sim, à medida que os habitantes do planeta entendam o que é regenerar-se, entendam o que é deixar o mundo de provas e expiações e passar a um mundo de regeneração com um renovar de atitudes, com um renovar de entendimento, com um renovar do agir, do querer, do fazer. Porque não vai ser num passo de mágica, não vai ser num estalar de dedos, não vai ser como está lá em Mateus, que quando o Filho do Homem vier em sua glória, separará os bodes das ovelhas, e os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E a gente fica esperando por esse momento que provavelmente não acontecerá dessa maneira, porque existe uma lei divina, a lei do retorno, que nos rege e que nos faz necessariamente responder e vivenciar aquilo que a gente joga para o universo. As nossas ações, elas não necessariamente vão voltar para a gente. Nesse retorno dessas ações é que a gente vai encontrar com as oportunidades de agir diferente e se regenerar. É verdade. E tem aquela questão, ainda existe aquela questão de realmente, às vezes a gente encontra, né, vamos dizer, os ditos adivinhos ou profetas que já colocam essa questão da catástrofe, né, que vai acabar tudo, né? Aí a gente, na doutrina, né, tem muitos irmãos nossos de doutrina que ainda pregam isso, né? É verdade. Aí a gente vê também por trás dessa questão o sentimento, né, de culpa dessa questão, e como a única forma que eles acham que deve conseguir, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, é justamente com a destruição de tudo, né? É porque eu entendo que isso é uma maneira, de certa forma, infantil de tirar um pouquinho da sua culpa quando você bota a responsabilidade para Deus e Ele vai operar essa separação e essa regeneração. Então a gente se exime da responsabilidade de agir nesse momento, de atuar e colaborar com a obra de Deus. A gente vive num mundo tão material, até nós espíritas, que a gente vive buscando uma felicidade do ter. A gente é educado, o materialismo contou a mentira pra gente, a gente acreditou de que ter é a felicidade. E aí a gente se deixa levar pelo nosso egoísmo e a gente busca isso de maneira que nossas ações, elas são, desde o berço, elas são voltadas para esse agir do ter, do que o materialismo nos impõe. Eu não sei exatamente se foi o materialismo que fortalece o egoísmo ou o egoísmo que fortalece o materialismo. É meio dúbio, é meio quase que paradoxal. Mas o fato concreto é que uma coisa alimenta a outra. E aí, quando a gente age dessa maneira, voltado para o acúmulo, voltado para buscar a felicidade nas coisas e usar pessoas para ter coisas, a gente está regido pela lei do retorno, que necessariamente ela vai retornar para a gente o que a gente fizer. Então, quando a gente age dessa maneira, necessariamente a gente provoca dores, provoca sofrimento e provoca desentendimentos com aqueles que a gente ama. E isso vai permanecer, isso é um mundo de provas e expiações, e isso permanecerá até no dia que finalmente o homem conseguir entender que finalmente não é assim, o caminho não é esse. O que é que a gente poderia relacionar a questão da fé com essas situações de hoje, com esse desejo que as coisas de uma hora para outra, assim, como eu falei um pouquinho antes, né? Assim, a gente acha que se Deus viesse
como eu falei, e separasse as ovelhas dos bodes, a gente geralmente a gente se coloca como as ovelhas, né? Com os que vão aqui permanecer, e acha que Deus também enviará espíritos puros para virem habitar conosco, que vamos ficar aqui, que todo mundo acha, principalmente os espíritas acham que vão ficar aqui. E isso, de certa forma, é consolador no sentido de que você não precisa fazer muita coisa, você não precisa agir, porque a fé espírita, ela necessariamente precisa ser uma fé raciocinada, e ser uma fé raciocinada não é uma fé apenas do sentimento, é uma fé principalmente do agir, não achar que Deus vai resolver, mas se colocar como instrumento, como trabalhador da última hora e agir para que essa transformação possa efetivamente acontecer, porque está unicamente em nossas mãos. O planeta regenerado é um planeta de trabalhadores, não é um planeta de contemplação, não é um planeta que você vai ficar sentado e vai só, meu Deus, como é bom estar aqui. Não. Quanto mais a gente sabe, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais a gente consegue entender a mensagem do Cristo, quanto mais a gente consegue sentir o amor de Deus que nos envolve, mais responsabilidade a gente tem de agir e de trabalhar no bem para que esse mundo possa vir a aparecer efetivamente na sociedade, em todos nós, na sociedade de uma maneira geral. É isso. Então, o tema posto na tarde de hoje, muito interessante, empolgante. Se vocês quiserem fazer pergunta em relação ao tema, poderão fazer, mas pedimos que atenham justamente ao tema que nós estamos falando nesta tarde. Nós vamos agora de uma música para relaxar, tem até relação, né, com o tema de hoje, né, do grupo Acorde, Tempo de Regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, 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 oh. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh.
nosso coração cantar canções de fé. Se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem, e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, 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 regeneração. Oh, 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 regeneração. Oh, oh, oh. Voltamos para a segunda parte dos trabalhos de hoje do programa Espiritismo Você, e estamos aqui com o nosso querido amigo Aristóteles Andrade, que é do Discípulos de Jesus, e onde ontem ele fez uma excelente palestra, muito instrutiva, que logo mais à noite nós estaremos postando lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier, e pedimos àqueles que não se inscreveram que se inscrevam, né? E aqueles que querem também ficar 24 horas no ar com a nossa programação, poderá baixar o aplicativo Radiosnet, que ele é opcional para o celular, para o iPhone, né, também. Podem seguir também o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, e que possamos juntos levar justamente essa ideia que a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier tem como objetivo, que é de levar as pessoas a todos os cantos, né, do planeta, a doutrina espírita na sua simplicidade, na sua harmonia e nos seus ensinamentos que nos esclarecem tanto a respeito da vida e que nos dão justamente os seus ensinamentos, seus postulados, as respostas que nós precisamos para a nossa existência. Então vamos continuar com o tema de hoje. Alexandre, você fica à vontade aí para colocar a partir desse momento o tema e como o desejar para os nossos amigos que estão nos assistindo. Tá bom. Só retomando o ponto de raciocínio, a gente vê hoje, olhando para a nossa realidade, da nossa sociedade, onde estamos, a gente vê hoje a gente vive uma época de muito progresso material, de muito progresso, muitas facilidades. A gente consegue hoje ter o mundo na palma da mão, a gente consegue aqui agora estar falando para o mundo inteiro, e qualquer pessoa do mundo pode estar escutando isso que a gente está compartilhando agora. Em contrapartida, a gente vê que à medida que o homem avança nesse progresso intelectual, nesse progresso do saber, do conhecimento, ele não avança tanto no sentido do progresso moral. E é nessa dubiedade, nessa dicotomia desses progressos, que mais ou menos a gente vê as desigualdades do mundo se fortalecerem. A gente vê que à medida que a sociedade consegue criar coisas maravilhosas, ela não consegue avançar como ser humano. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, os Espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo. E aí eles explicam que principalmente ao progresso moral, porque o progresso intelectual ele acontece sempre. Ele também diz na questão que muitas vezes, embora o homem ache que esse progresso intelectual ele favoreça, ou material, ele favoreça o egoísmo, ele vai causar erros que necessariamente lá na frente vai
se transformar em uma coisa boa, porque a boa notícia de todos é que não há um mal que não traga um bem. Então tudo que acontece, tudo que nos acontece em nossa caminhada é sempre para o bem. Necessariamente vai nos conduzir a um estado melhor, a um estado de desenvolvimento também moral. E aí, tendo esses dois aspectos do progresso intelectual e o moral, a gente tem um exemplo que eu acho que dá para ilustrar bem, que é o exemplo de Gandhi, quando ele estava na Índia, lá na época da Revolução, que ele liderava uma revolução pacífica. Ele andando pela rua um dia, e um soldado britânico o encontrou na rua e gratuitamente caminhou em sua direção e o agrediu. Bateu com ele com um cacetete, ele caiu no chão, se levantou, limpou a poeira, não disse absolutamente nada. O soldado agrediu ele novamente, ele fez a mesma coisa. Na terceira vez que o soldado o agrediu, que ele se levantou, o soldado olhou para ele e perguntou: quem te ensinou a ser tão covarde? E aí ele apontou para o peito do soldado e disse: esse homem crucificado que você traz no peito. E aí nesse momento o soldado viu o tamanho da sua ignorância, e aí o soldado se ajoelhou, pediu desculpa e chorou compulsivamente, porque Gandhi tocou ele. E aí a gente pode ver que o soldado britânico, que tinha todo o progresso bélico, material, financeiro, econômico, era a sociedade que dominava a Índia, ele foi levado por Gandhi, que tinha os dois, porque Gandhi tinha o progresso intelectual, porque ele estudou, ele se formou, ele inclusive estudou na Inglaterra, mas ele também tinha uma grande carga de amor, e foi esse amor que fez essa transformação na Índia. Eu acho que, pelo menos que eu conheço, é a única história de uma revolução sem levantar uma única arma. E aí, tendo essa ideia dos dois progressos e do egoísmo que dificulta a nossa evolução moral, porque a gente ainda é tomado por esse egoísmo, porque quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, a gente tem uma dificuldade imensa de entender isso, porque a gente acha, primeiro que a gente acha que o próximo é só aqueles próximos mais próximos, e não entende que amar ao próximo é amar toda a humanidade, porque a gente é tomado pelo nosso egoísmo, a gente vive naquela sociedade do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se a coisa está difícil, primeiro eu, primeiro os meus, e depois, se sobrar, o resto da sociedade. E aí, quando Kardec pergunta na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, como destruir o egoísmo, e aí lá os espíritos vão responder, e aí eu tenho certeza que todos os ouvintes já sabem a resposta. Se a gente perguntar aqui, eu tenho certeza que a resposta vai sair muito rapidamente. Como se pode vencer o egoísmo, como se pode destruir o egoísmo efetivamente. Kardec vai lá e diz o seguinte: o egoísmo ele é a mais difícil de todos os vícios, porque ele está muito ligado à matéria e por vezes não dá para separar um do outro. Mas existe uma coisa que vai pôr fim a ele um dia, quando a gente conseguir praticar, que é o amor. E aí ele ressalta ainda na resposta que uma maneira mais efetiva de se trabalhar isso e de se fortalecer esse amor é com a educação. É educando que a gente vai vencer o egoísmo, educando com amor, ensinando a amar, transmitindo esse amor que a gente recebe. Só quando a gente conseguir fazer isso efetivamente, a gente vai conseguir diminuir o egoísmo na Terra. E aí eu lhe pergunto, a maneira como a nossa sociedade educa nossas crianças hoje, a maneira como a gente se educa, está contribuindo para vencer o egoísmo? Né? A gente está educando bem. Não a educação formal da escola, porque isso aí é o progresso intelectual, é o progresso material, mas a educação dos sentimentos, a educação de casa, aquela educação do amor, da passagem dos valores. Vocês acham que ela está ajudando a gente nessa tarefa de vencer o egoísmo? E aí eu pergunto, está? Essa é uma pergunta que mexe com todos nós e vai realmente
a gente, de primeira mão, a gente imagina que isso não está, né, acontecendo na sociedade. Porque assim, o que a gente precisa é educar efetivamente para ser feliz e não educar para ter. E aí o ser feliz aqui não é educar a nossa criança para dizer, ele vai ser um médico, ele vai ser um grande advogado, ou um juiz, ou vai ser um grande escritor, ou um grande palestrante, ou seja lá o que for, que tenha muito dinheiro, tenha muito sucesso, tenha muita notoriedade na sociedade. Porque se assim fosse, a gente, e aí você sabe, até talvez melhor do que eu, que está trabalhando muito bem com isso, com essa assistência, com o tratamento da depressão e contra o suicídio, que se assim fosse, todo esse progresso material trouxesse efetivamente uma felicidade verdadeira, que preenchesse o ser, não existiria tanta dor, não existiria tanto suicídio, tanta depressão, pessoas muito ricas não teriam problema nenhum, porque eles têm tudo, né? E a gente olha, a gente vê casos e casos e casos de grandes artistas de muito sucesso que entram em depressões profundas. Então, efetivamente, não é isso que vai preencher o homem, não é isso que preenche o ser humano. E aí é isso que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa ensinar. Primeiro a gente precisa aprender, primeiro a gente precisa educar nossos sentimentos, a gente precisa se evangelizar, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Como? Estudando. E aí a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar, sobre a importância dos grupos de estudo na casa espírita, porque esses grupos de estudo vão lhe fortalecer e vão lhe fornecer combustível para os momentos que a dor chegar, você ter um conhecimento teórico que você possa praticar, que você possa exercitar a resiliência, o amor, passar pela prova, passar pela expiação, porque a gente comete o erro e a gente repete o erro e repete novamente e novamente, até o dia que a gente se cansa de errar e pede, meu Deus, me ajude, como é que eu resolvo isso? E aí você consegue entender. E aí primeiro você entende, depois você vai em busca da reparação, e aí você pede perdão. E aí quando você pede perdão, você se liberta. E aí quando você se liberta, você finalmente aprendeu. Quando você finalmente aprendeu, lá na frente você vai passar pela prova, ver se realmente você aprendeu. E se você realmente tiver aprendido, você conseguiu concluir a tarefa, o ciclo. E quando você conseguir fazer isso efetivamente em todos os campos da vida, você vai ver um mundo novo. E não vai ser um mundo que um Deus vai vir e vai fazer essa separação, mas vai ser um mundo novo das pessoas novas, né? Porque assim, quando a gente aprender isso, a gente vai poder ensinar. A gente vai mostrar com exemplo, porque a única maneira de educar, como a gente falou da educação, não é pelo exemplo. Quer dizer, não é a melhor maneira de educar. Eu diria que é a única. Porque a maneira como a gente trata aquelas pessoas que a gente ama, é a maneira como a gente está dizendo, olha, me trate assim. A maneira como você trata seu marido ou sua esposa, você está ensinando seu filho, olha filho, quando você crescer, trate sua esposa assim. Ou então, olha filha, quando você crescer, trate seu marido assim. A maneira como você trata seu pai e sua mãe na velhice, você está ensinando para o seu filho, filho, quando eu ficar velho, me trate assim. É assim que eu quero ser tratado. Então, se você não trata bem, se você não dá amor, necessariamente isso, dificilmente você vai receber. É a lei do retorno, meu amigo, que ela é infalível. E ela é regida pela lei do amor. Então, eu diria que a lei do amor, ela está sempre ali na lei do retorno, só esperando que a gente compreenda isso, que a gente possa agir bem, para que isso se torne um ciclo virtuoso e pare de ser esse ciclo de erro, me arrependo, faço de novo, e me arrependo, mas eu não mudo. É exatamente isso. A regeneração, ela requer mudança, ela requer esforço. Por isso que geralmente as pessoas esperam que Deus venha lá do céu para cá, faça um apocalipse e faça essa separação, porque aí eu não vou precisar mudar. Se eu já tiver conseguido o que eu consegui, eu vou ficar de um lado, senão eu vou para o outro, mas eu não vou precisar de esforço para mudar. E não é assim que funciona. Sempre vai ser com esforço, sempre vai ser com trabalho, com muito trabalho e com muito esforço.
Entendeu? Porque, como eu falei no início, continua sendo, haverá prantos e ranger de dentes, porque senão o homem não aprende, infelizmente. Exatamente, é aquela questão, vem o amor, aí nós não entendemos, aí vem a dor, aí nós entendemos, aí nós vamos à luta. Nós vamos dar outro intervalo. Nós queríamos que vocês observassem, escutassem a beleza da obra que o grupo Semearte, nesse último CD, colocou para todos nós. É uma melodia belíssima, tem uma letra que nos instrui e nos harmoniza, e queremos, nesse momento, dividir esse trabalho. É o 5º CD do Semearte, já está à venda. Eles têm um trabalho onde os valores das vendas vão ser uma parte dividida para o Instituto, o IPESC, né? Outra para os trabalhos, né, doutrinários da casa ao qual eles frequentam. E, bom, é um trabalho belíssimo e vocês vão conferir, né, agora, neste momento. Aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. E posso ver que uma vida é pouco para amar você. Sinto que já estivemos aqui em um passado que ficou dentro de mim. Tantos anos foram pra caminhar, sinto o sol de um novo dia em tua companhia. Não tenho solidão. Alma, corpo e coração juntos podem ser capazes de fazer o amor brotar. Para o amor, aos olhos do Pai Criador, e construir um lar, um lugar para aprender, uma família para amar. Eu
sinto o sol de um novo dia em tua companhia. Não tenho solidão, alma, corpo e coração juntos podem ser capazes de fazer o amor brotar. Olhos do Pai Criador, e construir um lar, um lugar para aprender, uma família para amar. Eu e você fomos feitos para o amor, aos olhos do Pai Criador. E construir um lar, um lugar para aprender, uma família para amar. Encontrei você. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse www.radiochicoxavier.com.br. Você está ouvindo o programa Espiritismo e Você. Voltamos mais uma vez com o programa Espiritismo Você, agora com o terceiro bloco. Gostaram da música? Muito linda, que vocês, se vocês quiserem adquirir os CDs do Grupo Semearte lá na Instituição Espírita Caminho da Luz, vocês vão encontrar. Eu imagino que também na livraria da AME também vocês vão encontrar o CD do Semearte, né? Assim vocês estarão ajudando, porque, como falamos, os valores cobrados são justamente parte transmitida para o IPESC, que é o instituto onde cuida das crianças com microcefalia. Então, é uma oportunidade também de adquirir, né, a música para vocês ouvirem em qualquer momento e estar também praticando a caridade. E lembrando mais uma vez, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, poderá fazer isso, né? TV Chico Xavier. Nós precisamos atingir 1000 inscrições até o dia 30, né? Isso é muito importante para todos nós. Esperamos que vocês divulguem esse nosso pedido. Então vamos retornar mais uma vez a Aristóteles Andrade, que está discorrendo sobre o tema regeneração. Só mandar um abraço aqui para os meninos do Semearte. Trabalhei muito tempo com eles e conheço o trabalho muito de perto e acompanho eles ainda, e são meus amigos pessoais, e eles fazem um trabalho divino, com muito amor, muita dedicação e muita renúncia. E assim, não só esse último CD, mas todos os outros anteriores são fantásticos. Recomendo muito. É uma música boa para a gente ter no carro e ter em casa para você ouvir quando estiver fazendo alguma coisa. Muito bom. Voltando ao nosso tema, sobre a regeneração em si, sobre como esse processo de regenerar-se pode se dará com o nosso planeta à medida que o indivíduo compreendê-lo. Eu queria ler uma passagenzinha do Evangelho, do capítulo 3, que ele fala: há muitas moradas na casa do Pai, quando ele fala da nova era. E aí Kardec traz a seguinte mensagem: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã,
que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor. Lembra que a gente viu que o amor é a maior maneira de combater o egoísmo? E estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Eu acho que há algumas coisas muito fortes aqui, que aí ele fala que a moral cristã é a moral do amor, é a moral do amor ao próximo, do amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que isso, ainda essa semana eu falava isso para algumas pessoas no grupo de estudo, que se eu chegar no final da minha vida e eu conseguir compreender verdadeiramente o amar ao próximo, não vivenciar ainda, que eu acho que ainda vai várias vidas para isso, mas conseguir compreender o que era o amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que eu já vou ter tido um grande avanço. Essa é uma coisa que eu tento buscado isso. E então esse amor da moral cristã, um amor que entende o outro igual, sendo um igual a você, cheio de defeitos, cheio de erros também, numa fase de provas e expiações, num período da existência que você ainda erra muito, ainda comete muitas falhas e ainda machuca muitas pessoas que você ama, não intencionalmente, na grande maioria das vezes, mas pelo egoísmo, pela sua maneira infantil de agir, achando que a felicidade está em ser feliz no agora, passando por cima de muitas coisas que são valores essenciais. E transformar a terra a partir desse amor, a partir desse renovar-se, da intenção, do entendimento de que esse amor vai nos transformar como transformou Paulo, como transformou Kardec, como transformou Chico Xavier, como transformou Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Divaldo Franco. É essa a busca que a gente precisa galgar. Essa tem que ser a nossa meta de todos os que já entendem, que já vivenciam a doutrina espírita. Porque quando ele fala que fala a mensagem que vai tornar essa terra um lugar de espíritos superiores aos que hoje estão aqui, quer dizer o seguinte, que esses espíritos necessariamente devem ser nós mesmos, eu e você que está ouvindo a gente, entendeu? Que precisam promover essa regeneração a partir do entendimento do amor de Deus, do amor que Cristo nos convida a amar ao próximo e agir de maneira diferente, e se evangelizar, e se educar, e educar o outro, e educar nossos filhos, e criar uma geração melhor, porque a lei do retorno ela não falha, ela está aí, nos rege o tempo todo. Porque se esse mundo está assim hoje, se a gente vive nesse mundo de provas e expiações, com tantos problemas, com tantas dores, com tanto sofrimento, ele está assim porque a gente fez dele assim. Fomos nós que criamos ele. Aí você pode dizer, não, nunca fiz nada de mal. Talvez nessa vida. Porque o mundo que a gente vive hoje, ele não é resultado só do ontem, ele é resultado de milhões e milhões de anos, de centenas e centenas de encarnações nossas. Porque não se engane, se nós fomos um daqueles que estavam lá nos circos romando, vendo cristãos serem apedrejados, vendo cristãos serem entregues ao leão ou indo para a fogueira. Ou se não fomos nós que pedimos por Barrabás, pedimos a crucificação de Jesus. Então, a gente recebeu várias e várias oportunidades para mudar, e por vezes a gente errou, por vezes a gente falhou, por vezes a gente ainda teima nisso. Então, essa é a nossa tarefa, porque se esse mundo vai ser um mundo de espíritos melhores, mais evoluídos, necessariamente esses espíritos terão que ser nós mesmos, quando a gente entender isso, quando a gente finalmente promover essa mudança dentro da gente. É verdade.
Ainda temos tempo para... Você pode até usar esses minutos para fazer um desfecho aí do tema de hoje, que é muito interessante. Tá bom. A gente começou falando de grandes catástrofes, grandes guerras que talvez aconteçam, e aí eu queria só voltar para aquele ponto e perguntar agora, isso não seria necessariamente uma coisa da sociedade, que também vai acontecer, mas vai acontecer à medida que acontece com a gente, porque a transformação ela deve acontecer no indivíduo. Então, porque a sociedade é um reflexo disso. E aí, usando um exemplo da política, tudo isso que a gente vê de ruim que acontece na política hoje, não é culpa só do político. Entendeu? Não é culpa só do político. Porque se eles estão lá, quem nos colocou lá fomos nós. E aí, à medida que você aceita presentes, ou à medida que você fura uma fila, ou à medida que você faz pequenas corrupções, você lembra o exemplo? Você está colaborando para que isso tudo se fortaleça. Eu ouvi de uma pessoa que nem era espírita esses dias um comentário que eu achei fantástico. Uma outra pessoa no trabalho estava reclamando do preço da gasolina e ela disse: tá vendo aí? Vocês que aceitam gasolina para ir para a carreata, olha o preço que você tem que pagar pela gasolina depois. Né? Ou seja, você aceita um tanque de gasolina para ir para uma carreata e votar em determinado político, e alguns anos depois você tem que pagar R$5 em um litro de gasolina. A lei do retorno não falha, ela não falha. E aí eu queria, só para a gente caminhar para o final, e aí abrir um espaço para se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem uma mensagem que está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, que ela diz: no futuro, é psicografia de Chico, né? Ela diz: no futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas e os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo e as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. E aí eu faço parênteses do progresso moral. A justiça será ultrapassada pelo amor. E os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Vigiai e orai. Porque o Cordeiro de Deus, terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Ou seja, pessoal, sobre tudo que a gente falou de se educar e entender o amor de Deus, quando a gente conseguir fazer isso, se a gente deixar que essa obra, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muita prática da caridade, com muita prática do perdão, com muitos pedidos de desculpa com os erros que a gente comete com aqueles que a gente ama, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, seja lá onde for. Quando a gente entender isso, a gente deixar que isso nos converta em uma criatura nova e a gente possa ser um homem novo, e aí é aquele homem de bem que o Evangelho tanto nos fala, que está lá, que é um homem que entende a lei de amor, de justiça e caridade e a pratica,
E aí a gente não deve também esperar que a gente vai conseguir isso daqui para amanhã, porque não é assim que acontece. Da mesma forma que do dia para a noite a Terra não será de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado, o homem não sairá dessa condição de erros para uma condição de um homem de bem do dia para a noite, mas com muito trabalho e com muito esforço. Com muito esforço. E a gente precisa trabalhar e a gente precisa colocar isso como nossa meta e deixar que o amor de Deus faça a sua parte nesse caminhar. É como aconteceu com Paulo, como eu já falei, como aconteceu com Bezerra de Menezes. Para eles, o mundo já é regeneração. Para eles já entendem realmente e verdadeiramente o amar ao próximo como a si mesmo. Então, que a gente possa ter isso como meta, que a gente possa sair das casas espíritas quando a gente vai para uma palestra e praticar o que a gente ouve, praticar o que a gente estuda em forma de atos, em forma de ação. Porque a gente não deve ser só espírita na casa espírita. A gente precisa necessariamente e principalmente ser espírita fora da casa espírita. É lá que a gente precisa mostrar que a gente já está no caminho, que a gente já está em busca disso. Porque como está lá no Evangelho, conhece-se o espírita, o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. E Jesus também disse que ele não veio para mudar o mundo, ele veio para instituir o reino de Deus no coração dos homens, porque nunca foi na sociedade individual, a regeneração era individual. O mundo só será regenerado quando todos os seus habitantes se regenerarem. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo a gente vai precisar para isso, mas a gente precisa ter em mente que a gente não pode desistir, que a gente tem que seguir em frente, continuar trabalhando. E a nossa voz em coro disser sim. Estamos chegando ao final de mais um programa Espiritismo Você. Será feita uma reprise no domingo, a partir das 9 horas, lá na rádio Chico Xavier. E vocês escutam através do aplicativo Radiosnet. Então, Aristóteles, se você quiser fazer as suas considerações finais, e lembrando aos ouvintes que Aristóteles é um parceiro, né, da rádio e da TV Chico Xavier. Estará em breve fazendo um programa, o tema específico mais à frente vocês irão saber, vai ser surpresa, mas ele estará também fazendo um programa aqui na TV Chico Xavier. E a nossa voz em coro está com essa ideia aí, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Eu sou esse Chico Xavier, toda a envergadura moral que eu diria que eu sou talvez a pata do burrinho, a ferradura do burrinho. Mas a gente tem algumas ideias aí para um programa aqui voltado para a doutrina e para a nossa evolução, que a gente possa construir junto e que a gente possa juntos buscar uma evolução, buscar um aprimoramento, buscar aprender a amar mais. A gente já começou a entender um pouquinho isso, mas a gente precisa amar mais. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, já me sinto em casa. É sempre um prazer imenso poder colaborar e contribuir com esse trabalho fantástico dessa rádio e da TV. Que Jesus possa continuar abençoando esse trabalho. É um trabalho que você se dedica com muito amor, muito carinho e muita abnegação, porque eu sei que requer muito trabalho. Vocês não têm ideia, pessoal, quem já viu aqui sabe como é aqui de aparelho, de coisa que precisa estar operando aqui e perguntando
sendo um verdadeiro bombeiro aqui mesmo de idade. Então é um trabalho que eu gostaria de parabenizar, Ivan. Deus lhe abençoe muito nessa jornada. Lhe dê muita força para você continuar nela e continuar nos brindando com essa divulgação da doutrina. Obrigado a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos, que Jesus possa continuar nos abençoando sempre, que a gente possa caminhar junto até o mundo regenerado, que a gente possa, mais do que a gente caminhar junto, que a gente possa construir esse mundo juntos, com o amor de Deus nos abençoando. Muita paz a todos. Que Jesus e Deus possa continuar nos abençoando, né? A todos nós. E unindo forças para que possamos continuar com o trabalho de divulgação da doutrina, porque a maior caridade que poderemos fazer à doutrina é justamente a sua divulgação. E queremos agradecer a todos que estiveram conosco, que estarão ao longo dos dias compartilhando, assistindo, né, o programa, e também lá no YouTube, onde será postado também, né, tem uma playlist lá do programa Espiritismo Você, e vocês podem a qualquer hora do dia ou da noite também acessar o canal e assistir e reassistir o programa. Agradecemos a todos, né, por mais uma tarde de muita luz, de muita harmonia, e às 18 horas estaremos com o Passo Ritual. Às 17h30 teremos o programa Alegria de Viver, e às 22 horas o Momento com Chico. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. É chuva caindo,
A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. E acima de tudo é o amor, belo pra mim. Quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, existe alguém. Estamos apresentando